caminho, assim foi o Rio Jordão. Uma pedra rola, uma ovelha derramada, e as muralhas veiam no chão. É nosso caminho, que você não sabe se orientar, e aonde você chega de vez a mais, você canta, você faz, Deus vai te guiar. Qualquer coisa vira das mãos de quem tem noção. Uma queixada mata mil, uma capa mil, assim foi o Rio Jordão. Uma pedra vira barra, quando ovelha vira amada, e as muralhas veiam ao chão. É nossa menina, é nossa menina, e aonde você chega de festa vai, você canta, você faz, Deus vai te guiar. É nossa menina. Glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Tá. Aleluia a Deus. Nessa oportunidade eu convidei que você volta a paz do Senhor, amém?
resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que era o fim. Mas Jesus chegou na história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor na lágrima do crente. Ele foi com Daniel, atacou os leões, na farinha aconteceu. Deus ouviu suas orações, escutou o andar. Todo filho reclamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando o sol parou, mandou carregar as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus que vem presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor na lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Ele é o Deus que não mudou. Ele é o Deus que não mudou. Amém. Que Deus continue abençoando nossa irmã Ana Paula, né? O grupo de jovens da comunidade. Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Contar pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanima, toma a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus.
fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Olharei pro alto que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora vem, que está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não nasceu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não nasceu de mim. A nova Jerusalém, o que Deus decidia no céu, preparada como uma esposa, adornava para o seu noivo e ouvia uma grande voz do céu que dizia: Eis-me aqui o tabernáculo de Deus, e está com fome, pois ele habitará, e ele será o teu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará os seus olhos, toda lágrima, não terá morte, nem pranto e nem dor.
Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o nosso irmão Gilmar, né? Louvar o Senhor, e enquanto eu estiver louvando, os irmãos estão na oportunidade de dizimar e ofertar para a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu só os irmãos na paz do Senhor, amém? Deixa eu ver assim para a meditação da igreja, que se encontra em Provérbios 28:10. A palavra diz assim: o que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando aí no 193 da Cipunhal. Nesse momento eu quero agradecer, a minha oportunidade, pela confiança do pastor Rafael, E nós estamos aqui para trabalhar na casa do Senhor, Para acertar o corpo do Senhor, E passo o microfone para o pastor Rafael.
Senhor Jesus, diga amém. Porque Ele vive, posso crer no Deus abençoe a vida do servo do Senhor. É conosco também, né, o presbítero Rafael Rocha. Glória a Deus. Deus abençoe. Grande amigo, homem de Deus. É que a igreja vai ser. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Já nosso amigo vai estar nos trazendo a palavra de Deus. É sempre uma honra recebê-lo aqui conosco. Glória a Deus. Estende suas mãos para cá e vamos orar. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com graças do altar. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo. Segunda carta de Paulo, capítulo de número 2, verso de número 6. Enquanto os irmãos vão localizando a Escritura Sagrada, eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido para dar uma palavra aqui na Assembleia de Deus. Louvo muito a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe o pastor Rafael Luiz, gente boa, amigo, pastor, família, esposa do pastor Rafael, Deus abençoe. Hoje o pai do pastor Rafael está aqui, o pastor Valdeci. Deus abençoe os irmãos. Eu acordei de manhã, eu falei assim, eu não sei se é hoje ou se é na próxima quinta que eu vou pregar lá. Mas se for hoje, ele vai me mandar uma mensagem. Aí ele mandou uma mensagem, está confirmado para hoje, né? Tá assim, porque era hoje. Eu sou um pregador à última hora. Qualquer hora é a hora. Então, desde o dia que ele me convidou, a palavra
já estava ardendo no coração. E nós não fazemos parte do grupo dos substituidores de mensagens. Nós pregamos a mensagem. Os irmãos encontraram em 2 Timóteo capítulo 2, verso 6. Esta igreja é uma igreja bíblica. Esse pastor é um pastor bíblico. Então, uma igreja que ela é bíblica e que ela tem um pastor bíblico, ela é uma igreja rica. Ela é uma igreja espiritual. Ela é uma igreja estruturada. Certo? Vamos ler a palavra. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu li rápido porque não tem vírgula, que é a pausa. Mas nós vamos ler de novo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Pode tomar o vosso assento. Obrigado, irmãos. Quando a gente lê esse versículo, Rafael Moreira, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí dá para entender que tem alguma vírgula aí, né? Mas quando você observa que não tem vírgula, existe apenas um ponto final. Meus amados, aqui não cabe um pedestal. Eu vou falar muito hoje. Então, eu vou colocar o microfone aqui. O pastor Rafael falou assim: olha, nós vamos dar um tema agora para você. Eu falei assim: não, irmão, você pode dirigir o trabalho e eu vou pregar meia hora. Eu falei: não, nós vamos dar um tempo grande para o Senhor. Meus amados, nós vamos dar um tema para essa palavra. O tema desta palavra é esse aqui: a recompensa do trabalho das vossas mãos. Nós vamos falar sobre a recompensa do trabalho das vossas mãos. Vamos falar primeiro o autor deste último trabalho, que leva o seu nome de Paulo, apóstolo Paulo, irmão Paulo. Então Paulo, ele é o autor dessa carta, que, explicando um pouco sobre a data, que é o ano 69, ao ano 68, ao ano 69, o destinatório dessa carta aqui é para Éfeso. Porque quando Paulo escreve 2 Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia, é Timóteo. Que agora, pastor Rafael, ele já não é mais uma criança. Ele já não é mais um adolescente. Ele já é um rapaz adulto, tem famílias. Aqui já é o ano 68, o ano 69, virando para o ano 70, e aí vai vir o reinado de Nero, do Sul. Localização da escrita da carta. Acreditamos que essa carta, ela foi escrita na prisão, porque é nela que Paulo vai dizer, eu gosto desse aqui: prisioneiro seu sou. Carta das prisões, ela é chamada de carta das prisões, carta pastoral, de líder para líder. Aqui nós já temos uma aula teológica, né? Aqui nós já temos uma aula teológica, porque a aula teológica aqui é o termo de líderes para líderes, porque as 3 cartas pastorais é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essas cartas não foram escritas para igrejas, para dominações, ela foi escrita pessoalmente para um pastor de uma igreja. Essa carta aqui, 2 Timóteo, na ordem cronológica, que é princípio, palavra grega, cronos, princípio, relógio, cronômetro, ela era para ser a carta que iria substituir Filemon.
trabalho que Paulo escreveu. Não existe nenhum outro trabalho que Paulo escreveu. É as últimas palavras de Paulo. Primeiro Paulo escreveu 1 Timóteo, após ele escreveu a Tito, e depois ele escreveu 2 Timóteo. Porque é aqui que Paulo vai escrever o capítulo 4 dessa carta. Tem muita coisa para falar hoje aqui. É no capítulo 4 que Paulo vai se despedir, para falar do abandono, para falar de Marcos. Ele vai pedir perdão para Marcos, dizendo: olha, passa em Troado, traz os pergaminhos que eu esqueci, e traga também a Marcos, porque é muito útil para o ministério. Mas lá em Atos, apóstolo 14, ele era inútil. Mas 20 anos depois, ele agora é útil. É bom, né? É sério. Eu não estou aplicando, não. Nós estamos falando da Bíblia. Contar a história bíblica, aplicar a mensagem é fácil. Estamos dando informação da carta. E nessa carta, que é uma das cartas em que Paulo vai falar muitas coisas, e ele começa o capítulo 2 dizendo assim: olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Observe que no tempo de Paulo, a raiz que Paulo vai usar, a conexão para ligar um ao outro, é a graça. Observe que a palavra que Paulo vai usar, que liga o homem até Deus, é a palavra graça. Caris, graça. Se fosse hoje, a gente falaria assim: olha, irmão, você quer ser cheio da graça? Quer se aproximar de Deus? Quer se aproximar da igreja? Porque ninguém deve se aproximar da igreja. A gente tem que ser membro e congregado na igreja, né? Então, por isso que nós não quebramos campanha, porque nós é da igreja. O irmão falou assim: pastor, não quebra a campanha. Assim, eu não quebro a campanha porque eu sou crente, eu congrego. Quem congrega não quebra a campanha. Só quebra a campanha quem não é crente, quer congregar, vai lugar. Mas nós não. Nós na quinta está aqui, na terça está aqui, no domingo está aqui, na evangelho está aqui, culto ali está aqui, escola de caldo está aqui. Então nós não quebra a campanha, nós não temos culto. A gente não tem culto selecionado, né? Não tem. Uns aí tem, mas não. Vamos lá. Aí a gente fala assim: olha, irmão, você quer se aproximar de Deus? Bora para o monte, bora para o vale. Mas Paulo substitui essas coisas pela palavra graça. Então ele fala: fortifica-te na graça. Porque anos atrás, Paulo não sabia o que era a graça. Ele sabia o que era a lei. Ele entendia os preceitos da lei, mas a respeito da graça de Deus, ele não sabia. Ele só veio saber o que é graça de Deus nas prisões, nas perseguições, na chicoteada. Ele só veio saber o que é graça de Deus em Gálatas capítulo 2, quando ele vai falar que ele vai ficar 14 anos em Tarso, esperando Deus chamar ele novamente. Às vezes, nós temos a dificuldade de entendermos o que é a graça de Deus e o que ela pode fazer em nossa vida. A graça de Deus age em nossa vida, em vários momentos da nossa vida e diariamente. Estar aqui nessa noite, participando deste culto, adorando a Deus, é a graça de Deus. Vamos voltar para o texto. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Você sabe o que é tradução? Tradução já diz tudo. Traduzir ou mover algo para um outro local. O que uma palavra
diz naquele idioma e nesse idioma. Importante dizer aos leigos, que é aqueles que não entendem muito daquilo que está escrito, e também aqueles que estão no caminho do conhecimento, que tradução não é algo de outro mundo, e que o evangelho que a gente prega tem que ser o evangelho que o leigo entende, o analfa entende e o doutor entende. Porque se eles não entenderem, em vão é a nossa. Eis que o evangelho que eu prego não é o evangelho do homem, mas sim de Deus. Quando eu fui até vós e anunciei o evangelho, eu anunciei o evangelho de Deus. Paulo fala que os céus não é coisa simples. Então vamos lá. O lavrador. Esse texto aqui, olha, ele é tão bom, mas ele é tão maravilhoso, que ele começa com o artigo definido o trabalhador. Então esse homem aqui, ele é preguiçoso? Não. Ele é um qualquer? Não. Ele é uma pessoa especial. Por quê? O trabalhador. Se o texto dissesse, olha, um trabalhador é um qualquer. A palavra trabalhador aqui, ela vem do grego. A sua pronúncia é georgos. Aí traduz como trabalhador, como lavrador. Inclusive, os evangelhos de João sempre vai traduzir trabalhador como lavrador. Sempre João fala de lavrador. Então, a palavra lavrador ou trabalhador vem da mesma pronúncia, georgos, que também quer dizer cuidador, tratador, zelador. Evangelho, irmão, pregação do evangelho é aquilo que alguém entende, aquilo que as pessoas compreendem. Os irmãos observam que eu estou pegando uma palavra da origem, do original, e estou transmitindo para os irmãos e explicando para que os irmãos entendam. Então não tem como alguém dizer assim, olha, não entendi nada. Eu não estou entendendo nada. Aí um dia eu pregando uma palavra na igreja, esposo do pastor Rafael Moreira, e aí o irmão falou assim, eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra. E eu pregando a palavra, eu falei assim, se isso aqui não é palavra de Deus, o que mais é palavra? É que ele não entende. Ele quer ver manifestação, ele quer ver barulho, ele quer ver gesto, ele quer ver mistério, ele quer ver símbolo. Aí ele acredita, pastor, que a palavra está sendo pregada. Ele acredita sim, mas o evangelho ensina a acreditar diferente. O Espírito de Deus, ele é móvel. Ele anda aqui, ele anda ali, ele anda lá, ele anda ali. O Espírito de Deus, ele é flutuado, ele anda, ele voa, ele corre. Uma hora ele está aqui, outra hora ele manifesta ali, ele manifesta lá, ele manifesta lá no porteiro, ele manifesta no fonoplaca, ele manifesta no pregador, ele fala com a igreja. Aleluia! Porque ninguém manda dele, ele sabe o que está fazendo. É verdade. Então, aquele que zela, olha a tradução, aquele que zela, aquele que cuida, aquele que trata, o lavrador, aquele que trabalha, não é todos. Ele não diz assim, amados, todos aqueles que trabalham. Ele não disse todos. Ele não disse todos. Então vamos lá.
que trabalha. Lavrador, irmãos, não é um verbo. Lavrador é um substantivo. Trata-se de um algo, de uma pessoa. Agora, trabalhar sim. Porque trabalhar é a prática. É o fazer. Tem muita gente dentro da igreja. Agora vem a aplicação. Tem muita gente dentro da igreja, sentada nos bancos, ocupando o nosso altar com o nome de trabalhador, com o nome de lavrador. Mas na prática, ele não é um trabalhador. Na prática, ele não serve, ele é servo, mas é um servo que não serve. É título, irmão, mas um título que não serve para nada. Então Paulo está falando que o trabalhador que trabalha, olha, eu vou falar um monte de coisa hoje, não sei se olha, que trabalha, trabalhando para os irmãos, explicando. Aí olha, deve ser uma tradução, senhor, tem que ser. Uma outra tradução diz deve ser. Uma outra diz tem que ser. Nós vamos tirar a tradução tem que ser e nós vamos usar a outra tradução deve ser. Quando ele diz assim, olha, deve ser, ele não está aqui uma maneira assim imperativa. Olha que coisa maravilhosa. Culto bíblico. Ele não está dizendo imperativo. O que é imperativo? Imperativo é uma ordenança que só pode vir sobre uma autoridade maior, delegado sobre alguém maior. Esse homem do trabalhador deve ser, tem que ser. Vamos lá. Ele tem que ser, ele deve ser, né? Ele deve ser, ele tem que ser. O primeiro a se alegrar dos frutos. Vocês não estão ouvindo? Né? Ele deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. Ele deve ser o primeiro a se contentar com os frutos. Olha. Na interpretação aqui, Silas, a interpretação aqui, ela não pode ser interpretada primeiro na atualidade. Ela tem que ser interpretada na época que ela foi escrita. Qual é o sentido em que Paulo está falando em que o trabalhador ou o lavrador deve ser o primeiro a se alegrar com os frutos? É claro que ele está falando de um trabalhador de um irmão. Ele está falando de um trabalhador, irmão que está com o bebê no colo, de um trabalhador da vinha, de um homem que é selecionado, está vendo? Atento para mexer com uvas, para trabalhar nos olivares. É um homem, esposa do pastor presidente, que conhece a terra, que sabe plantar a uva, sabe cuidar dela, ele sabe podar ela, ele sabe a época da colheita, ele sabe os frutos que estão bons, os frutos que não estão bons, os frutos que estão estragados, os frutos que não estão estragados, ele sabe as folhas que estão doentes, que praga é aquela. Esse trabalhador aqui, ele não é um qualquer aqui da lavoura, não. Aqui se corria Israel todo para perguntar: você sabe de alguém que conhece de videira? Você sabe alguém que conhece das mudas?
estuda direitinho, porque isso aqui não é qualquer um que sabe fazer. Então vamos lá. A história diz o seguinte, que um dono de uma vinha, ele contratava um homem, um vinhadeiro, para plantar um pomar de uva. Aí eles batiam um contrato. Eles batiam um contrato. Olha. Eles batiam um contrato. Olha, você é aquele que vai plantar a vinha, vai ficar aqui o tempo todo, não vai poder sair. É um contrato que tinha. E nesse contrato tinha uma cláusula que diria assim, que aquele homem, Silas, ele tinha um direito. Ele tinha um direito. Que no dia da colheita, ele era o primeiro a experimentar a uva. Ele falava assim, olha, essa aqui não serve, que essa aqui está verde. Essa aqui não serve, essa aqui está assim. Ele é aquele que vai plantar, vai regar, vai colher, ele é um agricultor, ele é aquele que entende. Quando as uvas, o último teste, elas eram colhidas, Silas, colocadas dentro do barril, aí chamava alguns homens para pisar na uva, porque uva não se pisa calçado, uva se pisa descalço, calçado, Silas, esmagava o caroço da uva, e o caroço da uva é o quê? Amargo, estragar a uva. E eles tinham que cantar, porque a palavra vinho na Bíblia significa alegria. Aí quando eles pisavam a uva e a uva produzia um suco, aí o lavrador, ele ia lá assim, e pegava um pouco daquele suco e tomava. Você sabe o que é um provador? Ele é aquele que provava. Aí ele disse assim, olha, vinho bom. Ele falava, vinho bom. Por quê? Cuidado, não. Cuidado, senão. Por quê? Porque se a uva é boa, se o suco é bom, é impossível o vinho ser bom. Aí ele falava assim, olha, ele tomava, na prática ele tomava. Aí ele falava, esse suco tá bom, vai dar um vinho muito bom. Ele tinha que provar. Porque se o suco tivesse amargo, não serviria para fazer o vinho. Não ia dar certo. Mas nós vamos continuar, porque eu estou falando da Bíblia, né? Glória! Então, se o texto está dizendo que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a desfrutar do fruto da vide, vamos agora trazer para a nossa atualidade. A gente conhece pessoas, pastor presidente, na igreja, que está gastando o chinelo, que está rasgando a camisa, que o joelho dele está liso igual esse chão. Ele é aquele que mais trabalha na igreja. É o que chega mais cedo, é o que limpa a igreja, é o porteiro da igreja. O pastor Silas, eita, pode contar com ele para tudo que tiver na igreja. É uma contribuição que ele está no meio. É um evangelista que ele está no meio. Pastor, é isso aí, irmão. Amanhã eu não vou poder estar no culto. O irmão tem como tocar o trabalho? Tem, pastor. Estou à disposição. Irmão, eu preciso do senhor para limpar a igreja.
vai na igreja, ele é ofertante, ele é aquele que não tem, tu vai, você pensa. Ele toca, ele canta, ele prega. Então ele é aquele que mais trabalha na igreja. Então na mente daquele que mais trabalha, que faz tudo e mais um pouco na mente dele, o que é que ele pensa? O que é que ele está pensando? O que é que ele deseja? O que é que ele almeja? A própria Bíblia responde. Ela responde que ele tem que ser o primeiro a ser honrado na igreja. Vai ter uma consagração de obreiro, tem que colocar ele. A gente precisa de um vice-presidente, tem que colocar ele. Algo grande, tem que colocar ele. Por quê? Porque na mente dele, ele é o faz tudo na igreja. Ele é o tudo na igreja. Tudo ele faz. Mas saindo da Bíblia e entrando na prática, não é assim que as coisas vão acontecer na sua vida. Deus te chamou aqui para orientar você. Não é por muito trabalhar que você vai ser recompensado dentro da igreja. Ponha na sua cabeça. Eu não sei se você quer mudar de igreja. Eu não sei se você está olhando que você trabalha muito. É pouco reconhecido pelo pastor. É pouco visto pelo pastor. Não é tão assim exaltado pela igreja e pelo pastor. Não tem tanta assim credibilidade na igreja. Olha para cá, tem muita gente aí preso dentro dessa crise silenciosa, achando ele que todas as coisas boas na igreja primeiro vai vir na palma da mão dele, porque ele faz tudo na igreja. A própria Bíblia responde que nem sempre o reconhecimento vai vir sobre a sua vida. Quantas pessoas não estão frustradas? Por quê? Porque elas é as que mais plantam, mas nem sempre aquele que planta colhe. Nem sempre aquele que planta é o que mais vai tomar o suco da vinha. Você quer ver muitas pessoas ficar indignadas dentro da igreja? É quando elas estão plantando tanto, e elas não colhem, e vem outras pessoas, vai lá e colhe. Fala para mim, dá ou não dá uma frustração? Você não desanima ou não desanima? Não entristece ou não entristece? Diga aí. Mas o texto, ele nos responde dizendo, olha, pois meu filho, fortifica-te na prece. Imagine aí um Paulo bíblico orando para Deus curar ele. E Deus fala com ele a mesma coisa que nesse texto. A minha graça. Muitas pessoas estão entristecidas porque elas estão plantando e elas não colhendo. Eu vim te dar uma orientação bíblica. Tudo bem que o que você planta você não vai colher. Mas você não pode ficar triste. Você não pode ficar com aquela angústia. Aquela cabeça de fósforo pegando fogo. Aquela preocupação, aquela agonia muito grande. Você não precisa ficar desse jeito. Você está plantando para essa nova geração aí colher. O que a sua geração não colhe, aquela geração ali está colhendo. O que você não está colhendo, o que você planta, aquela geração ali vai colher. A uva que você não bebe o suco, aquele ali vai beber. Então não se entristece. Você não está fazendo nada para ninguém. Você está fazendo para Deus. E eu vou dar uma catucada de você. Lá em Minas fala catucada, futucada. Você sair daqui mais crente do que você já é. No reino de Deus, está escrito que Deus dá o reino dele para que ele... Outro questionamento e outro conflito.
confronto. No reino de Deus, Silas, Deus dá o reino, Deus para quem Ele quer. Nem sempre aquele que mais trabalha vai ganhar o reino de Deus. Está escrito: os primeiros serão os últimos, e os últimos, ele vai pegar, olha, tem coisa que só Deus faz. Ele vai pegar o reino dele, é Ele que disse, ele vai pegar o reino dele e vai dar para aquele que fez tanta coisa errada nessa vida. Isso é Deus que diz. Ele vai pegar o reino dele, e vai dar para quem? Meu Deus do céu! Alô? Você entende isso? Aquela que ficou a vida toda em cima do muro, se estragando, se perdendo, aí vai lá e conhece a Cristo, se arrepende dos maus caminhos, é perdoado, para que o vosso nome seja escrito no livro da vida. Aí a trombeta, pum, toca nesse momento, ela sobe para os céus e ela vai ganhar a coroa de vida eterna. Isso é bíblica. A gente está pregando a Bíblia. Sabe aquele que não vale nada, aquele que não presta, aquele que os segundos já está sendo contado para decatar a vida, aí na cruz do Calvário, todos dois gente ruim, do lado direito gente ruim, do lado esquerdo gente ruim, e no meio só gente boa. Aí ele olha para o lado direito e diz assim: olha, hoje tu estarás comigo no paraíso, tu estarás comigo. E na terra, os discípulos de Jesus, para herdar os céus, um perdeu a cabeça, um perdeu o corpo, o outro é decapitado, um foi cerrado pelo meio, enquanto tem gente alcançando a salvação que pouco plantou. Mas você tem que entender, é que o reino, ele é de Deus. Aquele que mais trabalha, está escrito essas coisas, ele até recebe mais do que aquele tolo, não tem coisa que é Deus mesmo. Aí tem gente que, por a ignorância do velho homem, ele não entende, ele não aceita, ele não quer aceitar. Você tem que entender que por mais que você trabalhe, pouco você vai ser recompensado. Mas o importante de tudo é que se a trombeta tocar agora, você vai para os céus. Porque muitas pessoas já têm sido galardoadas nessa terra. Muitas pessoas já têm recebido a sua recompensa nessa terra. O grupinho do Me Ajuda, o grupinho do que me indica, o grupinho do que me consagra. Olha, você é meu amigo, lembra de mim, coloca eu lá, põe meu nome. Esse grupo, pastor Rafa Moreira, é chamado de galardoado, os recompensados, os que já estão recebendo a recompensa deles. Bom é ser recompensado nos céus. Então Paulo escreve para quem? Para Timóteo. Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. Você sabe o que é que estava acontecendo lá em Éfeso quando ele escreve essas coisas? Lembra que Paulo pede a Timóteo que repreenda os obreiros, que os obreiros estavam se rebelando contra Timóteo. O intuito da palavra é essa. É que muitas pessoas em Éfeso, eles não estavam sendo recompensados. E eles queriam ser recompensados. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser presbítero, eu quero ser pregador, eu quero estar no cantar, quer saber de uma coisa? Eu congrego aqui, eu prego bem, eu canto bem. Pode botar meu nome no cartaz em qualquer culto que tiver, viu? Está vindo a festa das irmãs aí, tem que botar meu nome porque eu sou o que mais trabalho. Tem que botar meu nome porque eu sou mais de canto. Pode vir nem aí o pastor da igreja.
que não é orientado pelo homem, e é orientado por Deus, mas ouve você, porque você é crente, é ovelha dele. Ele vai lá e coloca uma outra pessoa no lugar dele. Ele vai lá e fica o quê? Ele fica tímido. Ele fica pipocado, ele fica sentado, ele fica chateado, ele até chora. Ele fala assim, meu Deus, ele vai orar, pastor Bonas, ele fala assim, meu Deus, dá visão naquele homem. Olha o tamanho que eu tenho, 1,70 m. Será que ele não consegue me ver? Está faltando um vice-presidente lá, Senhor. E eu estou faltando varrer a igreja com a mão. Mostra para ele aí que é meu Deus. Certamente sou eu. Por boa vontade do pastor da igreja, ele até quer colocar você. Certamente, eis aí o ungido do... Aí Deus fala assim, Samuel, eu não vejo como homem, porque não é por muito trabalhar que nós somos recompensados, mas nós somos recompensados por Deus. Que você se anima, que você se alegra, que você ajuda essa obra, que você pega nessa obra junto com esse pastor, que você do Filho de Oração ajuda essa pastora. Não manda mensagem, mas fala, pastor, não vou pro culto hoje, não vou pro Filho de Oração porque minha cabeça está doendo. Ela se levantou uma dosinha de pirona e vem pro culto, não tem nada a ver. Ô irmão, quero dizer para a senhora que eu estou sentindo dor de cabeça. Ô irmã, eu sou mãe da menina que anda dentro de casa, na igreja, tudo, sou esposa, sou dona de casa, minha cabeça me dói, eu também vou pro culto. É assim que tem que fazer. Eu também vou pro culto, a senhora também vem pro culto. Porque a dor que você sente, eu também sinto. Então não tem pra onde correr. Deus abençoe. Muito obrigado, pessoal. Glória! Leve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, todos hão de ver. Acredita, Deus abençoe nosso amigo querido Rafael Rocha. Glória a Deus. Palavra poderosa. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, domingo, 9 horas da manhã, escola dominical, e à noite, culto de adoração ao nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando, nos despedindo para que nós possamos ir aos nossos lares em paz, em nome
do Senhor Jesus. Faça assim com as suas mãos. Eterno Deus e soberano Pai, neste momento queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos amigos e irmãos que estão aqui conosco, cultuando, pregando a tua palavra. Continua honrando, meu Pai, nosso amigo, presbítero Rafael Rocha, que ele seja usado, meu Pai, preservando ele nesta unção, nesta graça e sabedoria da tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dê-nos a noite reparadora, debaixo das tuas bênçãos. Aleluia! Espírito Santo, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão de nosso Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que eu me guardo a volta do Senhor Jesus, nossa hoje, vai para todo sempre, e todos cantando melodies, o Senhor é bendito.
É.